Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do curso Elaboração do LTCAT, segundo as normas do E-Social. A gente está tentando entender um pouquinho mais da aposentadoria especial, do LTCAT, consequências para a social, para o PPP, de forma a proteger a Quality, de forma a levar à prática as melhores práticas para a Quality, para que ela não fique exposta a multas, problemas, processos. Essa é a nossa grande preocupação aqui, é o grande objetivo, capacitar o time da Quality para que, ao final de tudo isso, a Quality consiga ter melhores práticas de forma a não ficar exposta. No nosso último encontro, a gente saiu, o programado era terminar meio-dia, a gente terminou meio-dia e 20, porque eu fui lá falar que, olha, fui tratar de GHE. Fui falar, se você tem lá um problema numa ficha EPI, não pode estar no mesmo GHE. Falei também que tinha que haver um controle rigoroso das exposições. E aí começou um debate que não dá para fazer, na qualidade é diferente, não dá, tudo aquilo que a gente viu aqui. Aí eu fiquei pensando esses dias, eu falei, eu acho que eu falhei. Eu acho que eu vou ter que retroceder, parar um pouquinho e rediscutir, explicar alguns conceitos, mas retroceder um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir chegar nas melhores práticas. E aí eu decidi ler junto com vocês e refletir sobre um textinho que eu botei lá no grupo, que é a tal, no grupo do WhatsApp, né, da turma, que é a tal da fábula indiana, intitulada Os Cegos e o Elefante. Aí eu vou ler agora e pedir para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam-nos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversar acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o sétimo sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros: Somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando, como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais. Vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: Trata de um ser gigantesco muito forte. Posso tocar os seus músculos, eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando na presa do elefante. Esse animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês são totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmo estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. Até que o sétimo sábio cego, que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Eu vou repetir essa frase. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam como tolos. Depois dessa fábula, quem aqui pode se manifestar e dizer o que você entendeu, resumir isso numa frase ou numa explicação? O que que dá para a gente entender aqui dessa fábula? Qualquer um de vocês, pelo amor de Deus, não me deixe falando sozinho. E já posso ir embora, ninguém quer ter aula hoje, ninguém quer participar, então não precisa. Eu preciso que alguém me fale. O que que você, Alcino, Raquel, Tarcísio, todo mundo que está aqui. Alexandre, vou falar os nomes, hein? Carlos, André.
Diego. E aí, gente? Ao ouvir essa fábula dos sete sábios elefantes, cada um tocando uma parte, depois chega o sétimo sábio, e aí ele conhece o elefante a partir do desenho no chão. O que que a gente consegue compreender disso? Ó, eu vou tentar aqui, se eu errar, você puxa minha orelha aí, por Conta favor, aí. Rodrigo. Bom dia a todos, né? Acredito que a gente tem que falar o que pensa para poder até dirimir ou aumentar as dúvidas para poder esclarecer. O grande objetivo é esse. Eu não tenho medo de errar quando eu falo por conta disso, porque o erro faz parte do aprendizado, gente. É isso. Então, quando a gente fica inseguro de falar, a gente deixa de dar oportunidade de levantar uma coisa errada até que a gente tenha na cabeça e as pessoas corrigirem a gente. A humildade é essa, né? A gente não sabe tudo na vida, o tempo todo tem que estar aprendendo. Mas o grande exemplo que eu vejo desse dos sábios cegos, né, é exatamente isso. A gente enxerga pouca coisa. A gente não enxerga nunca o todo. Deus nos fez, cada um com o seu dom. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu preciso do Rodrigo. O Rodrigo precisa de mim. Eu preciso da Andréia. A Andréia precisa do Alcino. Então, o ser humano foi feito para um precisar do outro. E aí, o grande foco desse curso é para que cada um, o pouco que enxerga, possa partilhar o que ele enxerga para ver o que o outro enxerga, para a gente enxergar o todo. Então, Alguém o mais pode organizador disso contribuir? tudo, que é o Rodrigo, ele tem aí uma função rara e difícil de mostrar para nós, ó, você está cego aqui, Alfredo. Esse ponto aqui você não enxergou, cara. Então tá aí. Então ele começa já surpreendendo a grande maioria, praticamente nós todos. Gente, nós temos que cuidar é com a receita, né? Não adianta eu olhar para o INSS. Quem olha para o INSS, quem é? O trabalhador. Esse é o interlocutor do empregado na hora de aposentar. E aí, só que quando você olha para dentro da receita, gente, eles não estão olhando só a LTCAT, não. Querem ver o PGR, querem ver o PCMSO, querem ver a CIPA, querem ver a ficha de EPI, querem ver. Cara, tanta coisa que o cego aqui só viu a parte. Ah, o LTCAT. Nós todos aqui temos o LTCAT como O a rabinho nossa do tábua. elefante. Era o rabinho do elefante. Estava tocando o rabinho do elefante. Exato, a nossa tábua de salvação, nosso porto seguro, LTCAT. Se eu tiver um LTCAT ferrado, não vou usar um termo ruim, né? Aí eu tô salvo. Esquece, você não está salvo, Alfredo. Você precisa de uma ficha de EPI, você precisa dos exames médicos, você precisa de um relatório legal do PCMSO, você precisa passar a avaliar aquilo que você tanto gasta com o exame médico. A gente gasta uma fortuna com EPI, depois tem controle disso? Ah, temos controle, mas tem a ficha assinada? Ah, mas o cara não quis assinar na última hora. Ou seja, gente, tá difícil enxergar o elefante. Nós somos todos Alguém cegos mais de quer vários contribuir? pontos. Desculpa, desculpa. Pode continuar, seu Alfredo. Não, não, eu acho que era basicamente. Eu quero agora que você faça aí onde que eu estou enxergando certo, onde eu estou enxergando, onde eu não enxerguei. O seu Alfredo, ele trouxe a visão mais ampla, né? Eu só não estava aqui no último encontro, não, né, seu Alfredo? Tenho que pedir desculpas para vocês. Não, não, imagina. Não, 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 imagina. não, eu na sexta-feira eu estava viajando. Ontem também fui para. A sorte que não teve curso ontem, eu não teria perdido novamente. Cheguei do Rio Não, hoje, 2 e pouco da manhã, cara. não, Eu não, tô não, uma relaxa. correria grande aí, não consegui mesmo, mas a vontade ela existe. Só que a vontade, estou até falando com o Tarcísio aqui, que depois do curso ele vai me atualizar como aconteceu sexta-feira, para dar umas pinceladas aí. Eu trouxe mais a essa história do elefante. O seu Alfredo ele trouxe a visão mais ampla, que está totalmente correta, é isso mesmo. Mas eu trouxe mais em função mais do que nós debatemos na sexta-feira e das afirmações que eu ouvi aqui na sexta-feira. A qual nós somos diferentes do chão de fábrica, então o controle aqui é diferente. Nós não podemos fazer assim. A Petrobras exige assim, e por isso fazemos assado. Foi um conjunto de afirmações. Por que que eu trouxe aqui a fala do elefante? É porque todo mundo que falou está certo e errado ao mesmo tempo. Tudo que eu, Rodrigo, falar aqui está certo e errado ao mesmo tempo. A minha capacidade é limitada.
O meu ponto de vista, ele é sempre limitado, assim como o seu, mesmo estando dentro da quality. Se você vai afirmar não dá para fazer do seu ponto de vista, você não passou em todas as empresas do mercado, você não está no topo de uma montanha vendo tudo que está acontecendo. Na quality, alguma coisa pode não ter sido possível, ou pode parecer, a partir do seu ponto de vista, não importa o centro de quality, que essa prática não pode mudar. Não, sempre foi assim, é assim, aqui não dá, a gente não vai conseguir, não, porque é muito dinâmico, é muita coisa. Você está certo? Está. E tem que entender que está errado ao mesmo tempo. É a sua percepção. Você tem conhecimento limitado. Você sabe quais são os planos de investimento em TI da empresa, dos diretores, dos próximos 5 anos? Você sabe se o diretor já fez reunião e disse assim: nós queremos investir em mais tecnologia? Você sabe se nesse exato momento tem um gerente da empresa, um sócio, conversando, ele nem esperava ter uma conversa assim: eu tenho uma solução para controle de tarefas, exposições. Você não está vendo tudo. O que, do seu ponto de vista, pode parecer impossível, improvável, pode estar com a solução pronta amanhã ou já até acontecendo sem você saber. É muito complicado. Não é muito complicado. A gente não vai atingir o objetivo desse curso se nós estivermos aqui, se a Quality mobilizar dezenas de trabalhadores para todos saírem daqui com as mesmas convicções que entraram. Não tem sentido. Que também não quer dizer que tem que sair com as convicções do Rodrigo. Nessa fábula, quantos sábios estão certos, quantos estão errados? Quem pode me dizer? E dentro da sua visão, cada um deles tem um ponto de razão. É esse o grande Mas dos sete desafio. sábios, dos sete, quantos estão Os, certos, quantos estão errados? Então, os aquele que todos estão conseguiu enxergar um pouco certos. a mais, que ele percebeu que cada um de nós Todos tem um pouco. estão errados. Um desenho no Todos. chão também não representa todos os elefantes que existem na natureza. Perfeito. Não importa o quanto ainda que eu tenha uma visão maior do que a dos outros, a minha visão ainda não é a verdade. Porque eu não tenho todas as situações. Eu também não passei em todas as empresas do Brasil, eu também não participei de todas as fiscalizações, eu também não Perfeito. estou aqui representando a Receita Federal. Ninguém domina a verdade. Tá Você não está certo. no coração das pessoas, você não sabe, eu não tenho como saber se nesse exato momento está acontecendo uma reunião na Receita Federal para mudar todos os paradigmas amanhã. A gente tem que entender isso. Ninguém tem a verdade. A gente tem certezas. E se você entra neste curso, ponto um, achando que sabe a verdade da quality, desculpa, você já perdeu. Você não sabe a verdade da quality. Você tem certezas baseadas no seu ponto de vista, no acesso a informações que você tem, na sua formação. Não está errado. Eu, Rodrigo, venho aqui com a minha formação, com o ponto de vista que eu tenho, com os acessos que eu tenho. Não estou errado, mas também eu não trago a verdade. Nem você tem a verdade, nem eu tenho a verdade. Nós temos que tomar nossas certezas. E se você entra nesse curso dizendo, não, não, aqui é diferente. Essa talvez tenha sido a frase que mais uma pessoa repetiu, que mais me incomodou nesses dias. Poxa, peraí, se a gente quer fazer igual, se a gente vai sair daqui dizendo assim, tudo bem, tá tudo muito lindo, mas isso aí serve para outros. Para mim não vai servir. Então, para que está aqui mobilizado? Se não é para fazer diferente no final. Não é para tentar fazer diferente no final. Não sei se vamos conseguir, se a Quality vai conseguir ou querer. Mas se a gente já entrar aqui dizendo assim, eu vou ficar aqui, eu vou tirar vocês das tarefas diárias durante vários dias, durante muitas horas, para no final dizer assim, mas tudo que esse cara falou não vai mudar nada, porque aqui na Quality é diferente. Aqui não é chão de fábrica. Aqui o contrato é emergencial. Aqui dentro da refinaria é muito dinâmico. Então aqui não mudou nada. Aqui não dá porque quem faz o exame médico é uma consultoria local. Aqui não dá porque. Isso aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Se as certezas que vocês tinham no primeiro momento desses encontros, elas vão se manter ao longo do tempo, estamos fazendo um péssimo investimento de tempo nosso. Tanto eu quanto vocês. Vocês precisam vir aqui com a mente aberta. Precisam vir aqui com a mente
totalmente aberta. E não quer dizer que vocês vão fazer o que eu disse, porque eu também não sou Deus, não tenho a verdade. Mas vocês precisam entrar com essa mente aberta. E tudo que eu falar aqui pode ser diferente de tudo que você viu até hoje na vida. Mas é uma outra visão, que também está certa e também está errada. Vocês têm que, no final, somar. Não vai adiantar a gente ficar em debates profundos, alongados, com eu tentando afirmar uma coisa e vocês tentando afirmar outra. Não, aqui é diferente. Não, aqui não dá. Não, isso não é possível. Não, 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 não. A gente vai, vocês vão dizer que eu sou um cara muito inteligente, muito preparado, mas o objetivo não é vocês me elogiarem. O objetivo é vocês se capacitarem de forma melhor. É vocês tentarem encontrar as melhores práticas para quality. É vocês, no final, entenderem que não pode pegar, já que eu não sei quem vai estar exposto, eu coloco todo mundo como exposto. A gente tinha essa certeza de que isso aqui era bom. Bem, um outro cara disse que isso aqui não é tão legal. Como é que a gente pode aplicar isso aqui dentro? Vale a pena? Dá para aplicar? É o momento? E não sair no momento que esse cara diz assim, não dá, isso é incorreto, não é legal. Não, não, mas aqui vai ter que ser assim, porque não dá para mudar. Então, está fazendo como estava. Não vamos nos afastar. A Raquel está ali cheia de PPP para fazer. Não adianta tirar a Raquel de lá para no final a Raquel passar 50 anos dentro da Qualy encontrando as mesmas coisas, os mesmos documentos, porque aqui não dá para ser diferente, porque aqui. Essa foi a frase que mais, essa coisa de se eu toquei no rabo do elefante, se eu toquei na tromba do elefante, elefante é isso. Falei, gente, eu tenho que convidar o pessoal a refletir sobre isso. Senão, tudo que eu falar, por mais que eles achem que eu sou um cara legal, inteligente, preparado, ou até de repente tenho uma didática legal, vão me elogiar, mas não vai gerar mudanças. Não vai gerar um impacto real. Vai ser um péssimo investimento para a Aquário tirar essa galera toda das tarefas diárias. Com certeza tem gente acumulando muita coisa para estar ali comigo e no final não resolveu nada. Por isso eu convidei. Eu tinha colocado essa historinha lá, essa fábula indiana, nesse sentido. E talvez não tenha errado em não parar um tempo para refletir junto com vocês. Dizer assim, aquilo ali tem a ver com o espírito com o qual a gente entra em contato com visões diferentes. Vale para o nosso casamento, para a nossa igreja, para a nossa empresa. A gente não tem a mesma visão dos outros. E o outro não está errado. Porque eu também não estou certo. Eu estou certo e errado ao mesmo tempo. O outro sempre está certo e errado ao mesmo tempo. Todos nós. Ninguém detém a verdade. A verdade é algo inatingível. Só tem um cara que sabe qual é a verdade. Sabe quem é? Deus. Ele é onisciente. Tirando Deus, se eu perguntar para qualquer um aqui como é uma formiga, todo mundo acha que pode escrever. Mentira, você não conhece todas as formigas do mundo. Você conhece as formigas que você já entrou em contato. Tem formiga aí que deve ter chifre. Tem formiga que deve ter asa, deve nadar. Sei lá. Eu não tenho a verdade, eu não conheço tudo. Eu sou limitado. Qual é a cor da minha camisa? Depende. Você é daltônico, você não é? Percebe? Tudo depende dos meus filtros, das minhas limitações, do meu ponto de vista, do meu acesso à informação. Só Deus conhece tudo. Só Deus sabe a verdade. A gente só tem certezas. Certezas. Ninguém tem a verdade. Quando eu começo a achar que o que eu sei é a verdade, eu já perdi essa batalha. Eu já não entendi nada da vida. Não, a verdade da quality é essa. E aqui na quality é diferente. Não, não, não. Aqui é assim e pode ser diferente? Pode. Vocês podem sair daqui lá falar com o diretor e dizer assim: então tá bom, tá aqui 1 milhão na mesa, compra software aí, tecnologia, tá aqui verba para contratar gente, pode mudar tudo de uma hora para outra, não pode? A empresa é dele. Com os recursos atuais, dá para fazer assim, Rodrigo. Aí você está me descrevendo o rabo do elefante. Com os recursos e com os conceitos atuais, é assim a prática. É você descrever o que você está vendo. Mas se afirmar que não tem como ser diferente, que o rabo do elefante é o elefante todo, aí estamos perdendo tempo.
Se a cada ponto que eu colocar que vocês discordarem, que não bater com as práticas atuais da Qualit, a gente perder. A gente tinha 3 páginas sexta-feira, eu só consegui tratar de 2. E debatendo pontos que são irrelevantes. Assim, eu já repeti, já falei, olha, vou colocar aqui, todo o curso é baseado em casos reais, jurisprudência administrativa, a minha opinião não importa, eu tento tirar ao máximo as minhas opiniões, porque eu não tenho a caneta na mão, não sou da Receita Federal. Ao final do processo, vocês, por favor, peguem, eu vou dar o máximo de informações e tentem ver como isso se adequa para a quality. Mesmo sabendo que é certo ou errado, a decisão é de vocês. Não precisa me convencer, nem eu quero convencer vocês. Eu estou dando ferramenta. Eu falei isso várias vezes. Aí se eu falar assim, ó, o GHE tem que ser feito diferente. Você ouve, anota, depois a quality se reúne e diz assim, vamos continuar fazendo igual, ou vamos fazer diferente. Porque o meu papel não é levar a quality a fazer o GHE diferente. O meu papel é dar a informação para a quality dos riscos que ela corre, das consequências a fazer o GHE que faz hoje. São 2 papéis diferentes. E o seu papel é pegar essa informação, pegar as informações que você tem acesso na Qualy também, que são várias, não envolve só GHE, envolve recurso, tempo, dinheiro, contrato, exigência da Petrobras. Então, você pegar as minhas informações, juntar com as informações da Qualy, cada um de vocês tem um pedaço da informação da Qualy, se reunir e dizer assim, vamos mudar o GHE? Vamos manter igual? Mas aí nem é minha função. Minha função foi dizer, olha, da maneira como está sendo feito, tem tal, 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 tal risco. Gente, tá claro isso para vocês? Eu não estou aqui para convencer ninguém a mudar nada dentro da Quality. Eu vou falar isso mais uma vez. Eu não estou aqui. Estou aqui para dizer a maneira como vocês fazem o LTCAT atual, a maneira como montam o GHE, não tem base legal. O fato de não controlar mensalmente as exposições, independente do dinamismo exigente da Petrobras, não tem base legal. Vocês têm que mudar? Não sei. Vocês vão mudar? Vocês podem mudar? O meu papel é dizer, legalmente, pela jurisprudência administrativa, por outras empresas similares que também têm exposições variáveis de dinamismo de contrato, isto não está, isso não é considerado a melhor prática. A melhor prática é o controle, é a montagem HE mais refinada, é o controle realmente das exposições, quem fica exposto não, é a apuração mensal das exposições. Essa é a melhor prática. A partir daí, alguém concorda, discorda, não está claro? Correto, Rodrigo. Vamos melhorar. Não, não, não é vamos melhorar, não, pelo amor de Deus, eu não estou brigando com vocês. Eu estou tentando que a gente consiga o objetivo realmente estar aqui. Isso não é uma briga. É porque senão entendeu? Senão não é bom para vocês. Se vocês não entenderem, se não ficar muito claro a regra do jogo, o papel de cada um aqui. E eu não tenho intenção de mudar nada na quality. No outro dia o seu Alfredo falou assim, no final vamos melhorar. Eu na hora discordei dele, vocês lembram disso? Não, eu não sei se vai melhorar. Eu não tô nem. Desculpa, gente, não é grosseria, não, mas não tô nem aí se vai melhorar. Quem tem que decidir se vai melhorar ou não é a quality. Com os recursos, condições, porque vocês estão vendo outras partes do elefante. Percebe? Eu não estou aí dentro. Esse negócio é enorme. E além de ser o elefante ser muito grande, tem vários tipos de elefante. Tem o cinza, tem o preto, tem o branco, tem o maior, tem o menor, tem o elefante, tem a elefoa. Ele nem elefoa, é aliá, né? Que é a fêmea do elefante. E, gente, tem muita coisa aí, sei lá. Eu tenho um pedacinho disso aqui, ó, na jurisprudência. Assim, assim, assim. A Receita Federal já bateu numa empresa assim, 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 assado. Aí eu coloquei lá na sexta-feira, eu coloquei o quê? Rodrigo, mas a Receita Federal vai cobrar se a Quality pagar para todo mundo? Vai. Isso é ilegal, isso é incorreto. Está aqui um caso concreto. Essa companhia aqui decidiu colocar aposentadoria especial para todo mundo, estava pagando 6% e foi autuada. Não, você não pode colocar todo mundo como aposentadoria especial. Aí coloquei embaixo o segundo caso. A Transpetro, aqui, ó, tinha essa dificuldade, tinha lá a ancoragem dos navios. Então, tinha hora que o cara estava exposto, a hora que o cara não estava exposto, ainda tinha rotatividade nas equipes. Está lá a jurisprudência administrativa.
A Qualis não é a única empresa que não tem essa exposição contínua. Não, tem um monte de empresa por aí que tem 15 dias no mês, 10 dias, um dia, 2 dias. Está aqui um caso concreto, similar ao de vocês, em que não existe essa exposição, não é chão de fábrica. Que o cara todo dia vai fazer a mesma coisa, a mesma exposição. Está aqui a Transpetro. 37 milhões cobrada por quê? Porque tinha caso que o cara estava exposto um dia no mês. Porque no dia primeiro o navio ancorou. Só vai sair no mês seguinte. E aí, paga ou não paga? Caracteriza ou não a aposentadoria especial? A equipe de emergência não saiu esse mês, não ficou exposta. Como é que vai sair a folha de pagamento dele? É isso que eu estou tratando. Olha, vocês não são o primeiro caso que vive isso. Que existe a previsão, já está feito o. Se o cara pensem comigo, se o cara ele é tripulante, né, de navio da Fronap, que transporta, que é o que eles chamam lá os navios, claro, transporta gasolina, ele vai estar exposto a benzeno. Então, é claro que ele já tem todos os exames, certo? Exatamente como no caso da Quality. Mas não quer dizer que ele vai ter a efetiva exposição naquele mês, porque o navio dele está ancorado. Não é o caso da Quality. Não quer dizer que vai atender o contrato. Não houve emergência, o cara não foi numa área que tem benzeno. Não é só a Quality que tem essa situação. Várias empresas têm. E isso foi parar no Tribunal Administrativo para ser discutido. E aí, no caso da Quality, no caso da Transpetro, eles decidiram não recolher para ninguém. No caso da Quality, me parece, pelo que eu entendi, que estão recolhendo para todo mundo. Tanto um quanto o outro está errado. Você tem que apurar mensalmente. Se o cara não embarcou, se o cara não está lá, mas está consertando o navio, está fazendo reparos no navio, ficar 45 dias parado. Desculpa, tem que apurar isso. No caso da Petrobras, inclusive, que é um precedente administrativo, para vocês, esse acórdão que eu vou colocar lá na Transpetro tem que ser impresso, guardado. Isso vai ser muito relevante para vocês. Se encaixa muito bem no caso de vocês que a receita é o que a gente chama de precedente administrativo. Jurisprudência administrativa. Precedente da jurisprudência administrativa. O critério da Petrobras foi, da Receita Federal, nesse caso Transpetro, foi: se o cara ficar exposto até 15 dias no mês, eu não caracterizo a aposentadoria especial. Alguém aqui leu o acordo da Transpetro, gente? Ninguém? Ninguém, botei lá na sexta-feira. Ninguém leu o acordo da Transpetro, ninguém se interessou. Eu não indiquei onde é que estava lá, qual era a folha, qual era o tópico, critérios de arbitramento. Porque nós ficamos debatendo aqui na sexta-feira até 12h20 se era ou não para botar todo mundo no mesmo GHE, se era ou não, se tinha que ter o controle ou não, mensalmente. E a gente ficou longamente debatendo. Ué, a Transpetro foi autuada, tá lá o acórdão, eu coloquei para vocês. O critério foi o critério do meio do mês. Até 15 dias exposto? Não caracteriza. Foi o critério usado. Está na lei? Não. O legislador não tratou claramente sobre isso. O precedente administrativo que você tem é esse. Eu coloquei 2 casos. A empresa autuada porque colocou mais gente do que devia como aposentador especial, mesmo pagando 6%, não pode. E coloquei o segundo caso. Tá, e aí minha exposição variável, que não completa o mês todo, não é chão de fábrica cálculo linear. Botei na sexta-feira, 2 casos. Não tem a ver com o que a gente tratou aqui na sexta, gente, com debate sobre GHS. Eu estou errado? Estou equivocado? Me contem aí. Gente, se ninguém falar nada, eu vou embora. Vou desistir, seu Alfredo, vou cancelar esse contrato. Ninguém quer saber do que eu estou falando. Gente, tem a ver Certo, com o que nós Rodrigo? tratamos na sexta? Esses 2 acordos? Sim, A É, Quality atende aqueles 2 acordos? Não colocar quem é demais, primeiro acórdão, bom, controlar efetivamente, eu não saber se estava. caracteriza ou não. Rodrigo, perdoa, deixa eu só fazer um alinhamento. Eu estou aqui, me perdoa. Eu não estava na sexta, eu perdi, infelizmente, mas eu queria colocar assim, né? A Quality hoje ela não recolhe o financiamento da aposentadoria especial exatamente por essa dúvida existente. Daí a nossa essa força de trabalho aqui contigo para fazer esse curso, para a gente montar e ver de fato se é devido para quem, né, e de que forma a gente fazer. Então, nesse momento, Então, o acordo da Transpetro é fundamental, seu Alfredo. Vocês têm perfeito, exposições variáveis,
né? Perfeito, Não quer dizer que vai ser direto. Claro que vai ter funções que é direto, já entendi isso. Mas perfeito, você tem várias situações de contratos de vocês em que não é direto. Pode ser o perfeito. mês todo, pode ser 15 dias, duas vezes no mês, não sabe. Não há isso na legislação e eu coloquei. O que eu entendi na sexta-feira, seu Alfredo, é como a Petrobras existe, o cara já tenha, já esteja no PGR, no PCMSO e com todos os exames feitos, com EPI inclusive, então eu tenho, por exemplo, contrato emergencial. Não quer dizer, eu sou admitido hoje, faz tudo isso como exposição a benzeno, mas não sabe se eu vou me expor ao benzeno. Só vou me expor, por exemplo, se eu for chamado lá numa emergência, no domingo, alguma coisa. Foi o que eu ouvi aqui na sexta-feira. Tá, tudo bem. E aí, você faz o quê? Aí, pelo que eu entendi, então, já que o Rodrigo já entra como soldador e pode se expor, eu faço um PGR colocando eles nesse HE e vou colocar isso o resto da vida. Coloco também no LTCAT e digo para o INSS, para a Receita Federal, que o Rodrigo tem aposentadoria especial. Ou não digo que tem. O que eu tentei. Aí virou um grande debate. Falei, isso está equivocado, isso aí está errado. Você pode fazer os exames, tem que fazer. Explica melhor isso no seu PGR, por que que tem cara que você nem sabe se vai se expor em função do contrato, número tal, 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 preventivamente, blá, 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 e vá controlando mês a mês quem efetivamente se expôs. E se Então é tiver que mudar possível a todo gente mês o pedir grupo os de exames. trabalhadores Perdão, caracterizados, Rodrigo. tem que mudar. Perdão. Então, é possível a gente pedir o exame para controle e deixar registrado isso no nos nossos controles, que é em função da amplitude que tem o contrato. A gente não E sabe se ele vai estar indicando qual é o exposto. contrato, qual é a cláusula, Perfeito. remetendo ao documento, se tiver uma auditoria, está aqui, ó, mencionamos, fizemos exame para benzeno, para qualquer outra coisa, de 50 trabalhadores, conforme exigido aqui, coloquei isso no meu laudo, no meu PGR, remeti a um documento real, porque ao longo do tempo, quem é que vai saber, né? Quem está aqui hoje pode Perfeito. não saber. Então, vou documentar isso para sempre ter a base, a rastreabilidade da informação. Eu Perfeito. E para sei que nós fazer fizemos base de isso. defesa até no futuro. Por que que você pediu o exame se Isso, o cara não estava exposto? Perfeito. exato. Porque eu tinha um contrato que exigia que eu previamente aconteceu isso. Tá, beleza. E aí, quem você caracterizou nesse mês? Tá aqui os controles. Fulano, Beltrano, Ciclano. Fulano, tá aqui a ordem de chamada, ordem de serviço, documento que seja. Fulano, fulano, ciclano, cada ordem tal, ciclano, tal, 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 tal disso. No mês seguinte, então em janeiro você caracterizou para 18. No mês seguinte, para fevereiro, 25, março para 10. Por quê? Está aqui a documentação. Porque eu mandei 18, assim, 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 sempre remetendo ao documento. Nada de boca, nada de. Não. Eu tenho sempre que entender que vai ser alguém de fora que vai ler isso. Então, alguém de fora, tá bom. Então, você disse que foram 18 em janeiro, cadê o documento? Tá aqui o documento. Se eu disse que foi 25 de fevereiro, por quê? Tá aqui o controle. Aconteceu isso. E eu tenho que fazer isso mês a mês. Todo mês eu apuro. Claro, Rodrigo, mas tem função que eu nem preciso fazer isso. O cara está dando na refinaria. É os ajustes que vocês vão fazer. Vai ter coisa que vai ser necessária, mas vai ter coisa que não vai ser necessária. Nesse ali, contrato emergencial, claro, o cara está no contrato emergencial, ele está escalado, né? Ele está no time que vai atender uma emergência, mas ao mesmo tempo ele está no dia a dia dentro da refinaria já exposto. Não vai fazer diferença. Vocês concordam? Não concordam? Tá claro? Não tá? Eu acredito que vai ser a grande dificuldade nossa esse controle, né? Mas vamos ter que ter raciocínio, né, para ver de que forma que a gente pode tratar isso. É isso. Seu Alfredo, se o senhor não está recolhendo os 6%, vamos lembrar que só tem lá 1.000 pessoas no contrato. Vamos dizer que sejam o quê? 600 pessoas que caracterizou no mês, 750, 500, 400. Quando não tem controle, o arbitramento vai ser sobre as 1.000. O custo vai ser maior, porque o seu documento não merece fé. Percebe? Você não Olha, sabe quem é, se você não consegue mostrar com um documento por que que você informou no mês de janeiro, na folha de cada trabalhador desse contrato, se tinha, se não tinha. Tanto faz, você tem informado que tinha ou que não tinha. Você tem que provar com o documento por que que tinha, por que que não tinha. ok.
Se você não fizer isso, o arbitramento vai ser de quanto? Aí você pula de 6% para 500 trabalhadores para 10,5% de 1.000. Não tem como. Porque não vai ser o auditor da Receita que vai voltar no tempo para destrinchar, para saber em janeiro que eram só Lógico. 500. Você tem que apresentar, não é papel dele. Ele identificou que não tem, que está inconsistente, não bate. Como é que é isso aqui? Lembrando que ele tem acesso a todos os documentos, até o contrato. Não tem como você esconder nenhum documento do auditor. Claro. Por E aí, isso que no a gente, caso, assim, pula de 6, e no como é caso que é? pula de 6, no caso pula de 6 para 10,5, porque você já está incorporando a multa dos 75%. Exatamente. Perfeito. Ok. Exatamente. Eu podia, se eu fizer o controle efetivo, quer dizer, na verdade, o raciocínio é esse. Se eu aplicar a hierarquia das medidas de controle, eu já tenho que diminuir o número de pessoas. Isso é NR1. Primeiro eu tento eliminar, não vai dar para eliminar, porque o meu contrato é para ir lá colocar soldador na área que tem exposição a benzeno. Então eu não elimino. Segunda coisa, agora vamos para a medida administrativa. Eu vou botar aleatoriamente pessoal exposto? Não, eu tenho que diminuir. Organizar o trabalho de modo a diminuir o número de pessoas expostas e a quantidade de tempo. Talvez tempo eu não possa diminuir porque tem que concluir o serviço lá, mas o número de pessoas eu posso controlar. Ou talvez possa. Um domingo teve emergência, foi o Rodrigo. No próximo domingo tem outra emergência, vai o Alcino? Ou vai o Rodrigo? O que vocês acham? Então eu posso organizar. Se eu botar o Rodrigo no domingo, o Alcino no outro, estou com duas pessoas expostas. Não, vou manter o Rodrigo. Esse mês o Rodrigo já foi exposto, já era. Então aí vem a organização. Então, por exemplo, vamos dizer que a exposição fosse só no contrato emergencial. Eu tenho que controlar e organizar para evitar que o Alcino também seja exposto. Esse é o objetivo. Isso é prevenção. O pessoal de SST concorda comigo que a prevenção é isso que a prevenção faz? Não vou colocar desnecessariamente uma segunda pessoa exposta. Então, para caracterizar, vou caracterizar só para o Rodrigo. Ah, não controlei. Perfeitamente. Então, vou cobrar do Rodrigo do Alcino, metendo mais uma multa de 75. Você não tem o dado, não tem o controle. Pessoal, o pessoal que estava na sexta, ficou mais claro o que eu falei na sexta? Ok, Rodrigo. Gente, não fica com medo do seu Alfredo, não. Depois eu falo com ele. Podem falar. Ficou realmente claro? É entendido. Tá ok, Ô, Rodrigo? Rodrigo. É que agora. Aí, seu Alfredo, o senhor chegou aqui, tá todo mundo com medo do senhor. Ninguém quer falar nada, é só ok, Rodrigo. Na sexta, eles falaram que até fazer um abaixo-assinado para mudar o professor, seu Alfredo. Falaram que era feio. Ih, falaram um monte de coisa. Ah, Sério. então, mas Agora tá, o senhor chegou aqui, tá todo mundo. Tá bom, não, Rodrigo. é importante cada um de nós aqui colocar as posições. Volto a repetir, não tem o certo e errado, né? Acho que a dúvida que está para a gente vai ajudar a tirar a minha dúvida e a tirar a dúvida do outro. É, a impressão que dá é que eu estou fazendo aqui um teste, né? De quem faz pergunta certa ou pergunta errada. Toda pergunta ela é importante. Certo ou errada, ela faz parte do aprendizado, gente. É Não tem isso. Então, certo nem pelo amor errado. de Tudo Deus, está certo e não errado ao mesmo podemos se tempo. inibir de falar o que a gente tem de dúvida. Tá aí, ó, a oportunidade nossa é essa mesmo, né? Dúvidas, comentários. Gente, eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso aqui que vocês falem alguma coisa. Ficou mais claro? Ficou sim, Rodrigo. Positivo, Rodrigo. Ficou claro, sim. Eu fico com medo quando vocês falam assim. Na sexta estava cheio de dúvida. E, infelizmente, nisso sim eu estou chamando a atenção. Ninguém leu os acordos e eles são fundamentais para a gente. Ninguém leu. Eu vou até abrir aqui o acórdão, o da Petrobras, porque eu Rodrigo, percebi. eu ia inclusive te pedir isso. Se você pudesse, dentro da tua habilidade de interpretação, porque parte das pessoas vão até ter entendimento desse vocabulário para entender exatamente a profundidade dele. E outras pessoas podem ficar com dúvidas. Então, se você pudesse fazer esse exercício com esses dois que são tão importantes para nós,
eu te agradeço, Rodrigo. Sim, posso, mas vamos lembrar aqui uma questão, tá? Eu vou fazer até agora, né? Estou abrindo o acordo da Petrobras. Não se nós tivermos uma preparação prévia, Rodrigo, mas eu vou ler e não vou entender. Aí você vem tirar a dúvida. Mas se a gente Claro. usar só esse tempo para começar do zero, para fazer a primeira leitura, etc., a gente ou vai esticar muito ou não vai ver todo o conteúdo. Vocês percebem? Por que que eu preciso da ajuda de vocês? Não, você está certo. Nós temos que Entendeu? fazer a leitura sim. Faltou lição de casa de todos nós aqui. Você tem razão. Mesmo que A não lição de entenda. casa tem que ser feita, Mesmo que não entenda. Eu não compreendi nada, Rodrigo. Isso é ok? uma Mas coisa. tem Mas, que tipo ler. assim, aí, porque a gente tem que otimizar também o tempo. Vocês devem ter percebido que é muita informação. Parecia Perfeito. ser uma coisa simples no início, mas pega várias áreas, direito do trabalho, segurança do trabalho, tributo, previdência. Vocês estão vendo, acho que o pessoal deve estar assim meio dizendo assim, que assunto de maluco, né? É muita informação. É higiene ocupacional, é máquinas. Gente, é um assunto um pouco complexo, então a gente tem que otimizar. Então, assim, não tem problema, vamos tratar aqui sim, vou inclusive começar agora, mas precisa da colaboração. O que que eu falei lá no grupo, gente? Deixa eu até compartilhar a tela aqui, que já está aqui. Porque eu tenho que falar do conceito que é um conceito que eu sei que deve ter incomodado algumas pessoas, ou não tenha ficado muito claro. Essa coisa da apuração mensal, da necessidade da apuração mensal. Tá aqui o acórdão, né? Tá lá no grupo, todos vocês podem abrir, podem baixar. Foi julgado lá no CARF em 2020, 3 de março de 2020. Vamos ver aqui a parte. Ele é bastante grande, tem a defesa da Transpetro. Tá aqui, ó. Esse acórdão ele é milionário, 2.774.000 retenção de terceirizado, ou seja, os terceirizados também estão expostos. Aí os terceirizados não estão recolhendo 6%, é o caso de vocês. A contratante também é penalizada, porque ela tem a obrigação de, na hora que você pagar a nota fiscal para vocês, tem que reter o adicional de 2%. Nos casos em que retém 11, pode anotar isso. Se alguma nota fiscal de vocês tem retenção de 11 e tem aposentadoria especial, esse percentual pula para 13. A Transpetro não reconhecia para ninguém, tinha lá ruído e benzeno, então não retinha esses 2% adicionais. Lembrando que retenção, o pessoal da contabilidade pode explicar isso melhor para todos nós, a retenção não é que a Quality pagou. Ela é retida, não cai dinheiro na conta dela, logo, mas no mesmo mês, quando ela vai pagar as contribuições previdenciárias, já abate esse valor. É só tipo para garantir que o dinheiro vai para a INSS. Tem Então, mais um se detalhe, vocês. Rodrigo. Tem Hum, mais. Está perfeito tudo que você colocou. A gente sofre essas retenções e a gente abate isso no recolhimento mensal nosso, ok? E a partir do momento em que a Petrobras recolhe o percentual correto, ela se exime da responsabilidade solidária pelas terceiras. Quando ela não recolhe de forma correta, ela continua respondendo pelo recolhimento das terceiras. Por isso que está aí esse aí aqui significa auto de infração por conta disso. Ela não deve ter feito a é, retenção é, correta. é. Na verdade, seu Alfredo, aqui são dois conceitos diferentes. A responsabilidade solidária nas contribuições previdenciárias quer dizer que se a Quality quebrar hoje e não pagar, a Petrobras paga. Se não fez a retenção. Isso é responsabilidade solidária. Isto aqui é uma outra coisa. É uma obrigação acessória, certo? Não é a obrigação principal, porque o dinheiro não sai da Petrobras. É uma obrigação acessória. Assim como fazer o S-2240 dos trabalhadores. Ou seja, é uma obrigação acessória previdenciária. Ela tem que reter. No Código Tributário Nacional, toda obrigação acessória não cumprida vira obrigação principal. O que quer dizer aqui? Que ao longo do período auditado, a Transpetro, Petrobras lá, não reteve esse adicional. Logo, esse valor agora, isso não mudou nada para as terceirizadas. A questão da terceirizada é 6% da folha. E a Transpetro, que era só a retenção, não saía do dinheiro do caixa dela, agora deve 2.774.000 para a Receita. São duas coisas diferentes. Isso aqui agora vai sair do caixa da Transpetro.
Entendeu? Isso não tem nada a ver com as terceirizadas cumprirem a obrigação dela. A obrigação da terceirizada é sobre os 6% da folha dos trabalhadores com aposentadoria especial. Isso permaneceu. É outro auto de infração, se a terceirizada pagou ou não. Isso aqui é obrigação acessória, não é responsabilidade solidária. Você tem que fazer a retenção. Também, claro que quando se faz a retenção, implica aí na questão de isentar a Transpetro, no caso da responsabilidade solidária. Mas aqui a gente não está tratando de responsabilidade solidária, está tratando de uma obrigação fiscal da contratante. Ela tem que verificar se a Quality, a Petrobras, tem que verificar se a Quality caracterizou corretamente a aposentadoria especial. Identificando isso, ela tem que fazer uma retenção adicional. Ao não fazer, a obrigação acessória, retenção, vira obrigação principal. Agora, isso aqui ela está devendo. Percebe? São duas coisas diferentes. Só ficou todo em silêncio agora fiquei preocupado. Esse é um ponto relevante. Mas no caso não é nem muito relevante para a Quality. Quem devia estar mais preocupado com isso era a Petrobras. Ela já tomou na cabeça e continua com a mesma prática, não verificando, não fazendo a retenção, não exigindo a caracterização correta. E por que a Petrobras não exige que vocês paguem 6%? Vocês fazem o que vocês querem. Porque se vocês começarem a pagar 6%, vocês vão ter que reajustar o valor do contrato, vão onerá-la. Vocês vão pagar não de 6%. Tudo que for custo do contrato, vocês são obrigados a cobrar da Petrobras. Se aumentar o custo da mão de obra no contrato, naturalmente vocês têm que rever isso com a Petrobras. Percebe? As contratantes, as grandes empresas brasileiras, elas ignoram essa questão da retenção. Porque, na verdade, as grandes beneficiadas são elas. Se a Quality tem, sei lá, 10 contratos com a Petrobras, 5.000 pessoas, e não pagou os 6%, quem é o beneficiário real disso? É a Quality? O contratante. Por isso essa obrigação deles fazerem a retenção. Porque a Quality baixa o preço, o custo da mão de obra, ao não recolher a contribuição previdenciária, os 6% da aposentadoria especial, isso se reflete no preço cobrado da contratante. Por isso essa obrigação é da contratante. Você tem que ir lá pegar o LTCAT da Quality, verificar e fazer a retenção adicional. Eles não fazem. Claro que essa preocupação. Vocês entenderam, né? Que esse primeiro item aqui, 2.700.000, e vamos deixar uma coisa bem clara. Vamos dizer que a gente saia disso aqui e diga assim, então vamos voltar no tempo, abrir competência a competência e recolher os 6%. Isso isentou a Petrobras? Percebe que a obrigação da Quality é uma, da Petrobras é outra? Ali eu estou falando de obrigação acessória, retenção do percentual correto sobre a nota fiscal. Isso não tem nada a ver com os 6% que a Quality paga. Então, mesmo que a Quality faça a parte dela correta, a Petrobras vai continuar sendo autuada porque ela não fez a retenção na competência, quando pagou a nota fiscal. Tem alguém aqui da contabilidade? Fiscal? Ninguém? Quem mais se aproxima da contabilidade aqui é a Andréia e o Tarcísio, né? Porque eles que fecham os relatórios da folha de pagamento para ter o link com a contabilidade. Certo, Andréia? Certo, senhor Alfredo. Mas ficou claro para todo mundo aqui essa questão da retenção? Por que existe a retenção da contratante? Por que isso aí surgiu em 2003, na Lei 10.666, para notar. Essa obrigação da retenção pela contratante de mais 2%. Lembrando que é só nos contratos que se retém 11%, né? O pessoal, algum aqui devem saber. Não é toda a prestação de serviço que eu tenho uma retenção. Tem os casos específicos. Se tiver retenção de 11%, a contratante tem que também fazer retenção de 2%. Se tiver aposentadoria especial, né? Claro. Isso não tem nada a ver com os 6% que a contratada está pagando. É obrigação da contratante. É a mesma coisa dos 11%, né? Se não tiver retenção dos 11%, isso não quer dizer que a terceirizada não vai pagar o INSS do mês no dia 20, né?
Não quer dizer que não retém, por isso não paga INSS. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, quem não está cumprindo a sua parte, vai pagar. Beleza? Ah, detalhe, pessoal. Pode anotar o que eu vou dizer para vocês. Eu acho que não está nem nesse curso, mas eu vou até colocar. Quem tem que fazer o LT Caixa da Aquarius? Nós, né? Engenheiro de segurança, né? Na verdade, Quase. são todos, né? Não. Vai ter que ser um Quem? conjunto de informações, né, Rodrigo? Não. Quem tem a obrigação legal de emitir o LT Caixa da Qualis? Engenheiro de segurança ou médico de trabalho. Segurança Não, não, médica. não, não. Mas não estou falando nesse sentido, não. Estou falando nesse sentido, não. Qual a entidade, qual a pessoa jurídica que tem a obrigação de contratar um engenheiro ou médico para emitir o LT Caixa da Qualis? Quality. Contratante. Vou botar depois lá o material para vocês verem. Decreto 3048, IN 2110 e IN 128. Não tem. E justamente por que que tem que ser a contratante? Porque é ela que faz a retenção. A Qualis Nesse não caso, tem. você Oi, tá Rosane. dizendo que é o cliente da NM. Seria Petrobras, seria os outros clientes que a NM tem. Por que que é a Petrobras que tem que fazer o LT da Qualis? Porque é ela que vai dizer se vai reter ou não. Eles erram até nisso. Se imagina, a Qualis quer ser retida? Não. A Qualis quer pagar 6%? Não. Se o beneficiário final. Olhem o cenário, tá? Vamos fazer aqui o exercício mental. Olha o cenário. A Quality está disputando contra as empresas do mercado. Sempre tem a questão do preço. O que que a Quality tem a tendência? Não é a Quality, o que qualquer prestador de serviço tem intenção a fazer? Cortar custo do contrato. Então, por exemplo, aposentadoria especial, ignoro, senão eu vou ter que botar 6% na minha mão de obra. Aí eu reduzo o preço, ganho o contrato. O beneficiário não é o contratante, não é a Petrobras? A Quality corta a aposentadoria especial dos trabalhadores dela, mas o beneficiário final é a Petrobras. Vocês concordam ou não concordam? Por isso o legislador falou assim: até pode ser a Quality que está caracterizando errado, mas o benefício final é seu, Petrobras. Então você emite o LTCAT da Quality, você informa ela a retenção para obrigar a Quality a recolher corretamente. Mas Vocês não isso não sabiam disso? acontece não, né? Como é que é, Rosângela? Infelizmente, isso não acontece não. Rodrigo, Oi, quem está perguntando? Zelma? Sim. isso. Agora me tira uma dúvida. Se a própria Petrobras, ela já não faz a parte dela, por isso está tendo esse monte de multas aí em cima da própria Petrobras, como é que fica a empresa em si? Porque se ela não faz o dela, quanto mais o da empresa, né, da contratada. A gente vai pagar da mesma forma. É, nós teremos que fazer a nossa parte, independente da Petrobras fazer ou não, é isso. Tá Eu entendendo, entendo. Vamos Alfredo? lá, Porque vamos lá. aí, se a Petrobras tem que fazer, se ela não faz nem o dela, imagina. Complicado, né? Não, toda grande empresa brasileira não está nem aí para isso. Engenheiro de segurança nem sabe que prestador de serviço não emite. Eles exigem que o trabalhador, para entrar, você tenha entregue o LTCAT antes. Isso não existe, está errado, isso é absurdo. Não tem legislação que diga que a Quality prestando serviço tem que fazer isso. Eu vou até abrir aqui, gente, eu vou mandar o material completo, fiquem tranquilos quanto a isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês no decreto 3048. O decreto 3048. Porque vocês podem achar que eu estou inventando, né? Que às vezes vocês vão achar assim, esse cara é maluco, começa as informações. Por que que eu estou insistindo nisso? Se Alfredo vai entender bem. Se Alfredo, isso é matéria de defesa da Quality. Eu errei porque eles não fizeram a parte deles. Você não faz sua parte, você me prejudica. É discutível se o LTCAT de vocês está errado. Tá errado, mas por quê? Porque eu tinha que receber o LTCAT. Então é relevante isso. É que a gente já vai acabando para um nível muito avançado, né? A gente já está pensando lá na frente. Mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Decreto 3048, vocês estão vendo? Fala, por favor, para eu ver. Não, Estão agora vendo? sim. Agora Vamos sim. lá Abriu, para o artigo abriu, 60. abriu. Vamos,
Decreto 3048 é o quê? É o regulamento da Previdência Social. Aqui, ó, aprova o regulamento da Previdência Social, certo? Vamos lá para o artigo 68. Cadê? Estou no 70, subi um pouquinho aqui. Passou. Aí. Não, chegou agora. Parágrafo 11º. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão o disposto no parágrafo 3º, 4º e 5º para tudo. Vamos ver o que são esses parágrafos 3º, 4º e 5º. Terceiro, a comprovação da efetiva exposição do segurado, que é o trabalhador, agentes prejudiciais à saúde, será feita por meio de documento, meio físico eletrônico, antes do PPP físico, agora PP eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em LTCAT. Quarto, os agentes de reconhecidamente cancerígenos, listados lá pela Secretaria Especial da Previdência, blá, 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 serão avaliados em conformidade com o disposto no parágrafo 2º e 3º desse artigo. 3º, 4º e 5º. O LTCAT a que se refere, parágrafo 3º, conterá informações sobre existência de tecnologia de proteção, blá, 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 blá. Então, o LTCAT PPP, o que ele fala aqui no parágrafo 12º, para você fazer isso, baixei demais. Tá aqui. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º, com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado no estabelecimento da contratante. O E-Social de vocês é feito com base no LTCAT emitido pela Petrobras. Se eu errei, é porque eles não fizeram. Perfeito. Isso aqui não é invenção da minha cabeça, mas eu vou mostrar, mas não era nem esse o assunto, mas já que a gente entrou. Rodrigo, mas isso aí só está no decreto? Esse Não. assunto foi fundamental para nós todos aqui, Rodrigo. Tenha dúvida. O senhor sabe que isso aqui não é nem matéria desse curso, né? Eu sei. A gente quer, na verdade, né? Mas espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa assim. Ctrl F, laudo, deixa eu ver. É que às vezes eu não. O que é ideal, né, Rodrigo? Todas essas informações que você nos passa, é que depois desse curso a gente precisa montar um plano de ação nosso e a gente vai ter que ter uma relação com a Petrobras, né? E com certo cuidado, porque de fato a gente sabe que nessa relação ela tem envolvimento comercial, né? Então, você tendo essa informação, a gente sabe aonde pedir, como pedir, tudo é diferente, né, Rodrigo? Mudar contrato, colocar cláusulazinha mais protetiva, né? É bem relevante isso aqui. Assim, a gente ter essa visão mais ampla, né? Para entender que muitas vezes a gente vai segurar um pepino que nem era nossa, porque o nosso contratante está se recusando a cumprir a parte dele, entendeu? Então, isso é complicado. Só mostrar mais uma coisinha aqui rapidinho, gente. PPP. Nananã. Espera aí, é que eu estou também usando o critério errado, é seção. Seção de mão de obra. Puxa, é que eu não estou com o material aberto aqui. Ah, achei. Achei, já está aqui na tela. Deixa eu compartilhar com vocês. Quem quiser, gente, pode abrir aí a IN 128. Eu vou ler ela aqui agora. Isso aí são do INSS, certo? A regra do INSS, a regra do jogo do INSS. Eu estou aqui no artigo 273 da Instituição Normativa do INSS. Os formulários indicados no artigo 272, para tudo, vamos descobrir o que é o 272. São considerados formulários reconhecidos de período laborado atividades especiais. Os antigos, né, formulário, blá, 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 o PPP a partir de 2002, certo? Perfeito?
Então, o formulário lá, que é o PPP do artigo 272, serão aceitos quando emitidos. Vamos lá para o parágrafo único. Parágrafo único. Quando houver prestação de serviço mediante cessão empreitada de mão de obra, de cooperativa de trabalho ou empresa contratada, os formulários mencionados no artigo 272, sabemos qual é o PPP, emitido por elas, terão como base os laudos técnicos ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante. Regulamento da Previdência Social, IN 128. Podemos seguir adiante, querem que eu mostre também na IN 2110, que vai dizer a mesma coisa. E ratificando, né? Quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. Então, é o nosso Contratante. caso perfeitamente. Manda para o trabalhador para dentro dos muros da contratante, ela que tem que fazer o laudo técnico. Rodrigo, mas a gente está fazendo. Andresa quer falar? Por favor, Andresa. Andresa levantou a mão? Oi, tô aqui, tô aqui. Ah, por favor. Só uma dúvida. Quando você fala que o LTCAT tem que ser fornecido pela contratante, no nosso Eu caso aqui, falo, não, por favor, eu Não, não. Quem fala desculpa. A lei fala que tem que ser o contratante a Petrobras. Então, vamos lá. Seria para os riscos da unidade, porque eles nos enviam um anexo 3 falando que eu sou obrigada a medir benzeno, sendo que benzeno é um risco dele, eu sou obrigada a medir ruído, e o ruído é um risco dele, eu sou obrigada a medir calor, porque calor é um risco dele. Então, e normalmente quem mede isso somos nós, né? Tanto é que nós fazemos parte do PPOB deles. Nós não temos um PPOB, nós fazemos parte. Então, só assim, vamos resumindo, só para eu poder entender. Então, quer dizer que, focando nesses três agentes, né, que eu tenho, ruído, calor e benzeno, que normalmente é o que eles nos mandam medir, porque está no anexo 3 que eles nos enviam quando a gente assina o contrato. Então, eles é que deveriam nos informar quais são as medições do LTCAT e os riscos da função, que nem fumos metálicos para o nosso soldador, ferro, não sei o quê, nós deveríamos medir. Então, a Quality deveria medir os riscos da função, sendo que os riscos da unidade são deles, que nem o meu caldeireiro, eu acabo medindo benzeno, calor e ruído para o meu caldeireiro, mas é porque é um risco da unidade da Petrobras. É mais ou menos isso? Eles deveriam nos enviar essas informações, porque os riscos da função, que nem fumo metálico, vibração, eles também nos deveriam informar, ou esse somos nós, Quality, que devemos fazer? Vamos lá. Acho que a Andresa ficou meio misturado. Quem vai medir, a lei não diz. O que a legislação é muito clara em dizer é: você, Andresa, tem que preencher o PPP do seu trabalhador. Quando você é uma contratada para para prestar serviço, colocando gente dentro da empresa contratante, esse PPP que você preenche tem que ser feito com base no LTCAT emitido pela contratante. É isso que a legislação está dizendo. Se você vai medir, se você não vai, isso é outra história. Quem vai medir, quem vai bancar esse custo. Mas o fato é que vocês, por exemplo, me contrataram para dizer assim: Rodrigo, como é que nós fazemos o LTCAT bem feito? Bom, vocês têm que fazer LTCAT. Vocês não tem só gente nas refinarias, mas os das refinarias não deveriam ser vocês que estão fazendo. Mesmo que vocês façam a medição, porque o legislador não tratou de quem vai fazer a medição. Ele tratou de quem vai emitir o LTCAT. A resposta foi clara, Andresa? É um pouco porque nós temos riscos da unidade e riscos da função. Com Não, base mas nisso, peraí, Andresa. É que eu acho que tá. Eu sei que tem risco do ambiente e risco da função. Mas o que isso tem a ver com quem emite o LTCAT? pelo Por que você exemplo, está falando agora com as normativas, eu entendo que seria todo o contratante. Nós estamos sim, fazendo mas é o algo que o que é o legislador diz. contratante, É o que é contratante. para Claro informar. que o certo seria o quê? Andresa, meça o risco da atividade para eu, Petrobras, fazer o LTCAT, correto? Já que Sim. você tem o risco da tarefa,
Risco da tarefa, Porque, risco do ambiente. porque ruído, calor e benzeno é deles. E todos os outros riscos químicos são deles. O nosso seria ínfimo, ínfimo. O nosso LTCAT seria muito mais barato se a gente Não, conseguisse. vocês não têm LTCAT, Andresa. Você não pode fazer. Você não pode, não, claro que você pode, você não vai ficar sem LTCAT. O legislador disse bem claro: você não faz LTCAT para trabalhador dentro da Petrobras. Quem tem que fazer esse LTCAT é a Petrobras. Se eles vão medir, Eu, eles vão pedir para você medir, isso é outra história, mas está bem claro, para fazer o PPP do soldador, do pintor, do mecânico que você colocou ali na Petrobras, para você, Quality, para você, Andresa, fazer esse PPP, você tem que fazer isso baseado no LTCAT da Petrobras. É bem claro isso no Decreto 3048, na IN 128. Você preenche o PPP baseado no LTCAT da Petrobras, acabou. Não tem LTCAT emitido por Andresa. isso é uma queda de paradigma para mim de 20 anos. De 20 anos trabalhando Vamos em ler refinaria. o que que o fiscal da Previdência, que se chama Rodrigo, Receita você me Federal do Brasil, escuta? trata do tema. Eu escuto sim, se eu Pedro, se eu só ler aqui agora em 2110, que eu já li o regulamento da Previdência Social, a instrução normativa do INSS, agora eu quero ler as palavras da Receita. Como é que a Receita encara isso? Estou na IN 2110, vocês estão vendo? Estão Sim, vendo, gente? sim, estamos. Artigo 132. As empresas contratada e contratante, no que se refere às obrigações relacionadas aos agentes nocivos a que os trabalhadores estiverem expostos, devem observar as disposições contidas no capítulo 9 do título 3, de que trata dos riscos ocupacionais do ambiente de trabalho. Parágrafo único. A contratada, vou falar em português mais claro, a quality deve elaborar o PPP dos trabalhadores expostos a agentes nocivos com base, entre outras informações, nas demonstrações ambientais da Petrobras, desculpa, da contratante, que às vezes até confundo, da contratante, ou do local da efetiva prestação de serviços. Não é você que emite. Você vai botar a gente lá? O regulamento da Previdência Social, artigo 68, parágrafo 11º, deixa bem claro. PPP de contratada é com base no LTCAT da contratante. A IN 128, artigo 273, acho que foi isso que eu li, né? PPP da contratante. E em 2110, Receita Federal. Aí já até amplia, já começa a falar, não mais no LTCAT, ele já fala assim, demonstrações ambientais. Dá para discutir contra 3 textos legais, gente? Eu sei que a Petrobras não vai aceitar. Eu sei que a Petrobras não vai fazer. Mas isso muda o contrato que vocês têm, muda a defesa junto à Receita Federal. Concordam comigo? Muda por Concordo, completo a Rodrigo. E tem visão da mais um coisa. detalhe, viu, Rodrigo? Hum, Talvez tenha alguma disposição no contrato com eles, responsabilizando a gente por esse documento, né? Aí a cláusula gente, legal, cláusula legal. cláusula, perfeito, porque a lei é acima, né? De uma obrigação por Sim, fazer, perfeito. sim. Pô, tudo bem, Rodrigo, mas aí você não vão conseguir mudar na Petrobras. Mas talvez no próximo cliente já mude, né? Sem dúvida. É. Percebe? Por isso que eu digo, gente, eu lido com isso há 7 anos. Por isso que eu digo, quando eu começo lá o curso, não quer dizer que a informação que eu dei aqui vai mudar alguma coisa para vocês. Principalmente essa. Começa a ficar, acho que, mais claro, né? Os caras não cumprem a lei, vou fazer o quê? Eles tomam multas, são autuados e insistem na mesma coisa. É isso Não mesmo. adianta. Insistem, 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 insistem. Eles acham, a lei é bem clara, eles acham que se o trabalhador da Quality ficar surdo dentro da refinaria, quem tem que pagar é a Quality, na verdade, a responsabilidade era da Petrobras. Está lá na lei da terceirização. Eles querem fazer terceirização como fuga da responsabilidade. E não é assim que funciona. Por outro lado, também, se eu bater na mesa e exigir que eles cumpram a legislação, faça você o LTCAT, faça você, se responsabilize, gerencie o meu meio de trabalho, aí também ele não me contrata. Não é isso? Então tá bom, Quality, tá bom, já que você quer cumprir a lei, vai cumprir a lei na tua casa. Na minha, a minha lei é minha. Eu sei dessa realidade. Mas a gente tem que também saber, até para se defender depois, até para negociar melhor, até para. Pedro quer falar. Fala, Pedro.
Seguindo esse raciocínio da lei que você expôs para a gente, nós temos também contratadas que trabalham para a Quality, mas estão dentro do ambiente Petrobras. Que aí você tem a contratante, você tem a contratada, você tem a subcontratada. Nessa situação, a responsabilidade é nossa porque a gente está contratando ou é da Petrobras que está dentro dos muros? A área Agora- continua agora sim. sendo da Petrobras, Pedro. Não, peraí, calma. Será? Agora é você que tem que emitir o LTCAT para terceirizada, mas baseado na demonstração ambiental da refinaria. O que está no seu LTCAT tem que ter vindo da refinaria, tem que bater. Você não gera o dado solto. Eu medi, eu fiz. Porque essa tua terceirizada, essa tua quarteirizada, ela precisa preencher o PPP dela. Com base no teu LTCAT emitido por você, tá lá ali 3 testes legais. Mas, ao mesmo tempo, baseado nas demonstrações ambientais do ambiente. Então, você não pode fazer o LTCAT dela baseado naquilo que saiu da tua cabeça, da tua medição. Tem que bater. Vamos dar um passo atrás, gente? Tem sentido cada um fazer o seu dentro de uma refinaria, dentro de uma obra? Tem sentido? Principalmente quando tem riscos ambientais, que são do ambiente. E mais, principalmente, o Pedro é um engenheiro de segurança. Ele pode olhar ali as suas zonas e dizer assim, cara, isso aqui cabia um EPC. Cara, isso Deu toda a aqui... clareza, viu, Rodrigo? Porque, de fato, a gente sabe que um equipamento coletivo teria que partir deles, né? É isso, Tem que fazer, tu vai fazer o quê? é isso. Então Tá vamos pedir demissão claro. todo mundo, vamos fechar a quality. Assim, você não consegue fazer, eles fazem o que eles querem. Eu sei que é problemático isso. Não, Não sem quero, dúvida. não tem verbo, o diretor não autorizou e não quero saber. Se você quiser trabalhar assim, acabou, ponto final. Qualis também tem que ficar preocupada, então, agora com a questão do terceirizado, quando ela é a contratante. Tem que ficar preocupada com a firma que contrata para limpar o escritório. Se o engenheiro maluco dessa terceirizada da limpeza do banheiro achar que limpeza, porque como tem a súmula 448, que dá insalubridade para limpeza de banheiro de grande circulação, ele concluir que isso dá aposentadoria especial para a faxineira e colocar lá no S2240 dele, a faxineira que trabalha no CNPJ tal da Qualis tem aposentadoria especial, porque ele é maluco, ele entendeu, confundiu as coisas. Logo, quem é que está falhando? A Qualis, que não reteve 2% da nota fiscal. Ficou confuso? Ficou legal. Ficou claro ou não ficou, gente? Ficou. Você tem que fiscalizar quando você for o contratante. E E dar ao os dados. mesmo Aqui, tempo, vem se eu cá, não tenho. terceirizada. Esse é o LTCAT. É assim que você vai preencher o seu S2240. Perfeito, mas se eu não tenho o LTCAT vindo da contratante, no nosso caso, clareando o que é o que não é devido, né? Automaticamente também fica prejudicado o preenchimento da quarteirizada, no caso, por falta de informação, que é a área deles. Uma coisa leva. O efeito dominó, né, Rodrigo? A Petrobras hoje tem disputa de mais de R$ 1 bilhão só na aposentadoria especial no CARF, nem na Justiça. Justamente porque eles não entendem nada de aposentadoria especial, tomam auto de infração e insistem nas mesmas práticas. Para trabalhador próprio, terceirizado, é uma bagunça. Eu sei o dilema de vocês. Está tudo errado lá dentro. E aí, o que a gente faz? Eu vou te dar um caso a mais aí. Eu sei que você deve ter muitos, mas esse aí é interessante também. Se não me falha a memória, foi 2013 ou 2014. Infelizmente, eu estou velho, perdi um pouco das datas, mas vou levantar até por curiosidade. Várias terceirizadas, várias empresas de terceiras, né, foram fiscalizadas pelo INSS. Entre elas, naquela época, a gente fazia parte da INM, a INM também foi. E aí era a NFLD de todas elas. Aí um brilhante fiscal na época já era a Receita Federal, se não me falha a memória, já tinha sido unificado, né? Ele falou: puxa vida, mas que coincidência, eles são todos terceirizados da Petrobras. E foi até a Petrobras e também fez a NFLD das terceiras. Olha,
para a Petrobras. Com isso, segurou a CND da Petrobras. E a Petrobras não podia ter a CND suspensa. O que a Petrobras fez, Rodrigo? Tem ideia? Não. O que ela fez? Eu vou te falar, por isso que eu falei para você aquilo. Ela recolheu todas as NFLD das terceiras para a Previdência para liberar a CND dela. E descontou das terceiras. Ah, esse eu não precisa nem te perguntar, você já matou. Na época, era um caos para nós, porque todos nós estávamos nos defendendo, tinham contribuições que não eram devidas. Eles foram lá e pagaram. E aí, na época, nós tínhamos a BENI, que era a associação. Aí nós fomos para a associação porque não tinha como. Como eu, o NM, ia me defender com o Petrobras. Aí fizemos uma reunião lá, o cara foi, convocou as demais, foi lá para o Rio, fomos juntos. E o cara desbloqueou o financeiro nosso, porque ele viu que ele procedeu erroneamente. Ele não poderia ter recolhido. Agora, pergunto eu a você, será que esse dinheiro voltou para a Petrobras? Eu estou falando para você de, vai, Imagino. 10 anos atrás. Você imagina isso? É, E eu Carol, agora, pela NM, nós temos lá alguns que a gente conseguiu reduzir, fizemos parcelamento e tudo, e o dinheiro que está lá com a Petrobras, nunca mais cobraram a gente, porque perceberam que estavam errados. Mas se não fosse a BN lá fazer um documento jurídico legal, que pudesse questionar que eles não poderiam ter pago e tal. Então, acontece de tudo, Rodrigo, de tudo. Eles cobrarem a nossa. E eu ainda falava, puxa vida, a Petrobras reteve os 11%, ela não teria que responder por isso. Eu falava isso, falei isso no dia da nossa reunião. Ela falei, pô, vocês. Está claro na instrução normativa, ela de 98, se não me falha a memória. Pô, vocês não tinham que responder por isso. Simplesmente vocês tinham que falar, não, Pedro, eu descontei os 11%, está aqui a retenção. Já se livrava daquilo. Aí o cara botava a mão na cabeça, assim, o jurídico. Pasme você. mas na aposentadoria especial eles estão errados mesmo. O senhor deve estar vendo aí que o papo muda. Porque Aqui está todo todo um mundo certo. jurídico é um jurídico grande, Rodrigo, que acho que não se conversa. Eu não sei hoje como é que está, mas a minha vida toda sempre foi assim. É por unidade e tal, e olha, cara. Eu já aproveitar esse tempinho aqui, pessoal, que eu prometi a vocês, para a gente realmente ganhar tempo. Deixa eu compartilhar com vocês um outro problema que a gente tem aqui, de conceito, é a questão que lá na definição de aposentadoria especial é que tem que ter exposição permanente. Eu estou batendo na tecla, a apuração é mensal. E isso dá um bug na cabeça da gente, porque, tipo assim, vai ser permanente. Ué, aí tem o pessoal no mercado que vai discutir que é fração de tempo. Ah, se for tantos por cento da jornada, eu não tenho mais nenhuma norma legal, mas posso usar a portaria 3311 de 89, que foi cassada, foi suspensa. Mas eu uso isso no PGR, então também vou usar no LTCAT. Se é permanente, só quando eu fizer um novo LTCAT que a situação vai mudar. Esse debate, ele é antigo, essa dúvida, ela é antiga. Essa instrução normativa aqui, essa normativa não, perdão. Aqui, eu vou botar no grupo daqui a pouco, solução de consulta número 40, emitida em 29 de maio de 2009. O que aconteceu? Uma empresa foi lá bater na porta, interessados para citada, bababá, seu fulano, solicitando esclarecimento acerca dos critérios para a caracterização da exposição dos seus segurados aos agentes do seguro de saúde e à integridade física, bem como a sua correspondente sujeição ao recolhimento da contribuição previdenciária adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial. Lembra que eu falei lá atrás? Quem tem a obrigação de responder? Critério. Quem vai me cobrar? Receita Federal. Então, lá em 2009, uma empresa foi e fez a consulta, certo? E aí, entre as coisas que eles consultaram sobre. Aqui você pode ver que tem aqui NHO 01, já está na tela, tá vendo? Fundacenta, NHO 01, já tinha aquele debate de Q3, Q5, tinha a questão do benzeno como qualitativo, tá aqui a posição da Receita. Então, eram três coisas que eles discutiram: Q3, Q5,
que eles consultavam. Discutiam não, que eles consultavam. Ruído é Q3 ou Q5, benzeno é qualitativo ou não é, posso usar lá limite de tolerância lá de ACGH, etc. E o conceito de exposição permanente. O conceito de exposição permanente, a gente vai encontrar aqui na página 9. Vale a pena ler. Para quem é da área de segurança, somente quem é engenheiro, tá de segurança, é gostosinho. A Receita Federal teve o prazer de escrever detalhadamente. Ponto 29. Vou botar no grupo lá, hein? No que tange ao primeiro requisito, a permanência, o inciso 2 do artigo 157, transcrito acima, ao regulamentar o artigo 65 do Regulamento da Previdência Social, decreto 2048 atualmente, na redação dada pelo decreto 4.882 de 2003, que foi um dos decretos que alterou o texto lá do decreto 2048, definiu que se deve entender como trabalho permanente o trabalho não ocasional nem intermitente, durante 15, 20 ou 25 anos, no qual a exposição do empregado, trabalhador avulso ou do cooperado agente nocivo seja indissociável da produção do bem e da prestação de serviço, agora começa o problema, em decorrência da subordinação jurídica a qual submete. Aí ele agora vai começar a explicar isso aqui que ele botou em negrito sublinhado. Qual é a visão da Receita? Pequeno social da produção do bem e serviço em decorrência da subordinação jurídica. Portanto, a exposição aos agentes ambientais somente será considerada permanente quando o trabalhador não tiver liberdade para dizer não à exposição. É dizer, se o trabalhador, para cumprir as funções que são determinadas pelo seu empregador, ou preposto, o chefe, aos quais se submete por subordinação jurídica, contrato de trabalho, CLT, tem que se expor aos agentes ambientais ensejadores da aposentadoria especial, sob pena de não o fazendo ficar sujeito a dispensa por justa causa, considerada, tipificada como insubordinação ou indisciplina, então a exposição a que está sujeito será considerada permanente. Olha o conceito da Receita Federal. Tem nada a ver com o tempo. Eu vou continuar aqui, mas antes, para explicar de outra maneira. Eu trabalho numa escola, sou professor. A Zelma trabalha na escola, é enfermeira. A peste da criancinha está lá na hora do recreio e decidiu subir na árvore, cai, se arrebenta cheio de sangue. Eu, Rodrigo, vou lá correndo socorrer a criança. Tenho contato com o sangue. Risco biológico. Zelma vai correndo, risco biológico. Então, o Rodrigo socorre a criança lá no pátio da escola. Ele tem aposentadoria especial? Tem exposição permanente? Por quê? Porque como eu sou professor, eu posso dizer assim, eu não vou tocar nisso aí não, tá maluco? Risco biológico, você ficar doente. Se a Zelma, que é enfermeira, não tocar, a escola pode puni-la segundo a CLT. Ué, Zelma, você é enfermeira, não quer tocar em quem está acidentado? É desídia. Você está advertida, você está suspensa, você está demitida por justa causa. Isso é exposição permanente na aposentadoria especial. Ah, mas o Rodrigo vai lá na refinaria. Ele vai continuar ali, ele vai explicar a questão de ser chefe ou não, mas o conceito é esse. Você foi contratado e você não pode se recusar? Você não tem liberdade para recusar a exposição? Isso é o tal do indissociável à produção do bem ou serviço. Se você é enfermeira, você não pode se recusar a tocar em quem está ensanguentado, né, meu amigo? Eu, como professor, posso. Você, meu patrão, meu chefe, pode até não gostar, mas você não tem base legal, base jurídica para me punir. Estou dando uma suspensão, estou demitindo o Rodrigo porque ele não tocou no aluno acidentado. Eu não sou médico, não sou enfermeiro. Eu não quis tocar porque eu achei que era perigoso, porque isso aqui coloca em risco, não tem equipamento adequado, não sou treinado para isso. Zelma não pode, Zelma é enfermeira. Ela está ali para isso. Perceba que esse é o primeiro conceito. No segundo conceito, eu quero saber agora, vou apurar se nessa competência a Zelma teve contato com o sangue. São dois conceitos diferentes. Caracteriza a exposição permanente durante todo o contrato de trabalho da Zelma, é exposição permanente. Não vou discutir isso. Mas só que agora eu tenho que apurar mês a mês o segundo conceito da aposentadoria especial, efetiva exposição. Conseguiram entender?
Exposição permanente é para a subordinação jurídica. Mas eu tenho que agora ver mas não é o único conceito. O segundo é da efetiva exposição. Artigo 201 da Constituição, parágrafo 1º, artigo 58 da Lei 8.213, tudo isso regulamentado no artigo 64 do Decreto 3.048. Então, não confunda exposição permanente com efetiva exposição. São dois conceitos da aposentadoria especial. Zé é uma enfermeira, já tem exposição permanente, o que não quer dizer que eu caracterizo para ela na minha folha. A Zelma está lá nadando. Onde a Zelma está, não tem nem gente. Ela tá lá na sede da empresa fazendo um curso. Não tem contato. Então, neste momento, não houve efetiva exposição, ainda que a exposição dela seja permanente. Quando ele continuar aqui, gente, já vamos terminar, ele vai continuar detalhando cada vez mais isso. Assim, o trabalho prestado pelo segurado é permanente quando a exposição a agente nocivo for inafastável e intrinsecamente vinculado ao desempenho de suas funções, independentemente do tempo e da frequência de exposição. Ocorre que, quando o trabalhador está na base da pirâmide hierárquica da empresa, a permanência se torna mais evidente e inexcusável, irrecusável. Todavia, à medida que o trabalhador progride na escala hierárquica, aumenta a necessidade da empresa discriminar o grau de liberdade que esse trabalhador possui, em função da sua competência, se afastar ou não do local sujeito ao agente prejudicial. Aí ele vem e é bem didático. Por exemplo, o grau de liberdade do pintor e do seu supervisor são diferentes. O grau de liberdade do pintor para evitar sua exposição aos vapores orgânicos voláteis exalados no processo de pintura é praticamente zero. Não, não vou pintar não, porque isso aqui vai me fazer mal à saúde. Pô, então não é pintor, pô. Está intrinsecamente ligado. Não dá para você ser pintor e dizer que não vai pintar. O grau de liberdade do pintor para evitar sua exposição aos vapores orgânicos voláteis é praticamente zero. Enquanto seu supervisor pode ter liberdade de movimentação tendente a livrá-lo da exposição. Possui um grau de liberdade maior. Nesse caso concreto, caberá à empresa empregadora indicar os limites geográficos a que o supervisor ficará circunscrito, o qual indicará o grau de liberdade desse trabalhador se afastar ou não da exposição, o que permitirá a caracterização da permanência. Veja que antes de chegar no LTK, já tem que conhecer isso. O cara já começou a falar que algumas funções eu vou ter que determinar limite geográfico. O supervisor sempre tem aposentadoria especial? Você vai ter que mastigar isso lá. Isso aqui, gente, não tem como não seguir. Rodrigo, Por favor, pode falar. nesse caso se aplica bem aquela questão do GHE que você estava comentando, né? Você coloca o supervisor encarregado dentro do mesmo GHE de um pintor, por exemplo, e trata todo mundo igual. Existe. Não existe. Dentro desse mesmo conceito também, o engenheiro, aí vem o engenheiro de segurança também. Qual é a primeira obrigação da quality? A primeira obrigação. Como eu organizo o trabalho para que o engenheiro, para que o supervisor não tenha exposição? A exposição tem que ser inevitável. Ele pode dar orientação sem estar ali do lado? Então ele vai dar. Porque, como a gente não pensa nesses conceitos, o cara vai a hora que quer, não quero saber. Não, mas ele é supervisor. Calminha aí. Eu tenho alguma maneira de fazer com que ele acompanhe o trabalho, ele consiga conduzir mesmo o trabalho, supervisionar de fato, mas eu tenho que tentar. Ele só pode ter essa exposição se ela for inevitável. Na sexta-feira, não lembro o nome do colega, falou, tá, não sei o que, eu sou do RH, do administrativo, não lembro agora, desculpa. Falou, mas eu vou na refinaria. Obrigação da quality. Tentar garantir, nem sempre vai ser possível, vamos ver o caso concreto. Se vai na refinaria, não pode ter exposição. A exposição ela tem que ser inevitável, gente, porque a exposição é nocivo. Isso aí não é brincadeira. A gente não poderia, a princípio, expor ninguém a um agente nocivo. Mas vai ter um momento que não vai ter, que não vai ter como evitar. Mas eu não quero nem falar isso agora. Eu quero falar da questão. Ficou claro para todo mundo a diferença de exposição permanente para efetiva exposição? Sim, ficou, Rodrigo. Sim. Uma coisa é outra coisa?
Ficou claro que a Receita Federal nos diz que não tem a ver com o tempo, não tem a ver com nada disso. Exposição permanente está caracterizado porque é da função, a exposição. Pode fechar assim, mas isso não tem a ver com efetiva exposição. O conceito de efetiva exposição está no artigo 64, parágrafo 1º. Aí ele vai explicar o que é efetiva exposição. Por isso que eu até posso fazer um LTCAT que dura 1 ano. Lembra lá que eu falei lá no primeiro encontro? A convenção coletiva dura 1 ano? Não vai mudar a condição. A Zé é uma enfermeira, exposição permanente. Mas eu tenho que fazer a folha da Zelma mês a mês. Eu tenho que caracterizar a efetiva exposição mês a mês. O LTCAT não me responde tudo. O LTCAT me conta que a Zé é uma enfermeira, me conta que ela tem exposição a agentes biológicos. Mas ele não me conta que nos 12 meses, ou 2 anos, ou o tempo que a empresa, né? Isso é outra discussão. Que esse LTCAT estiver valendo, que caracterizou para a Zelma. Gente, pessoal de saúde e segurança, vocês me acham que eu sou muito maluco? Muda tudo, né? Cadê o pessoal da segurança? Vocês vão me bater? Não, Rodrigo, mas muda muita coisa. Para você ficou claro, Pedro, a questão de exposição permanente, efetiva exposição, está mais claro? Sim, ficou claro. O pessoal confunde muito, né, Pedro? O que é exposição? Como é que caracteriza a aposentadoria especial, né? Acho que o próximo conceito é fazer essa caracterização para todo mundo entender a mesma coisa para a gente poder fazer o correto. E como fazer. O problema é o que a Receita entende. Não tem jeito, a Receita Federal entende isso, não tem jeito. É isso aí. Não tem para onde correr, é o que eles entendem. A gente tem que seguir, não tem. É quem está com a caneta na mão, entendeu, Pedro? Não é que eu acho, o que você vai achar. Está ali bem claro. Olha, para mim, exposição permanente é isso. Mas exposição permanente não é efetiva exposição. A gente tem que saber ler. Está bem claro lá. Efetiva exposição, a gente abre o artigo 64 e lê. Porque no próprio artigo 64, é porque eu tenho 2 conceitos, o pessoal não está falando sobre isso. É muito irrelevante entender isso. E aí, é porque também tem uma questão contábil. Quando é que tem aposentadoria especial? Quando a exposição acontece. Mas como é que eu apuro isso? E aí vem a questão do mensal. Ainda que um dia caracterize, mas eu tenho que apurar isso. E aí o padrão de apuração é por competência, é por mês. Então, mês a mês eu tenho que apurar, não é por 1 ano. Todo mês eu vou ter que ver. É exposição permanente? É porque é enfermeira, é porque é soldador, é porque está lá no benzeno. Beleza. A efetiva Mas exposição que muda. a efetiva exposição é apurada mensalmente. Assim como a hora extra, assim como imposto de renda, assim como salário família, assim como qualquer outra contribuição previdenciária da Folha. Feito. Simples assim. Isso aí. Tá ficando fácil, não tá, pessoal? Agora ficou gostosinho. Fala a verdade, agora ficou fácil. O Ednilson tá me olhando com a cara, gente. Ednilson deve estar assim, eu vou matar esse cara. Esse cara veio aqui para complicar minha vida. Não, E aí? imagina. Agora tá fácil, Ednilson? Essa aula foi bem, eu acho que mais clara para todos nós aí, né, mediante os conceitos apresentados, né? André, olha lá, só coçando lá, olhando assim, esse cara é maluco, né, André? Tá pensando assim, esse rapaz veio complicar a nossa vida. Esse rapaz não sei não. Vou Tô ter que mandar o pensando, pastor lá no Rio para dar um tiro nele. eu estou pensando aqui, Rodrigo, como que a gente faz para fazer esse monitoramento mensalmente, entendeu? Porque dentro da empresa, para alguns processos, você tem as áreas, né? O RH, você tem uma estrutura de RH, que faz o controle de hora extra, faz todo o controle de atestado médico, junto com a saúde. Hoje, o nosso SMS está voltado bem para a parte industrial, não da parte da higiene ocupacional. Se você pegar hoje a estrutura do cliente, Petrobras, ele tem uma estrutura de higiene ocupacional. Então, essa parte que o Alfredo colocou aí da informação, né, é trancada a 7 chaves. Se você for na segurança industrial, não é com eles que você vai conseguir, né? E assim, estou pensando aqui dentro da nossa estrutura, como que a gente faria para fazer esse controle, né? Qualificar as pessoas, ver os equipamentos, você vai ter que monitorar os agentes químicos, físico, né, biológico, que é muito pouco, né?
Mas antes da gente chegar na Qualis, você entendeu, ficou claro para você por que que isso é necessário, por que que isso é importante, por que que faz sentido para você que a legislação seja dessa forma? Sim, sim, sim. Se o objetivo é que você não tenha aposentadoria especial, que você não fique exposto a agente nocivo, a empresa tem que controlar, é claro. A empresa tem que demonstrar permanentemente. Eu expus 500 caras em janeiro porque foi necessário. Esses caras vão antecipar a sua aposentadoria, gerando uma despesa para o Estado, porque foi inevitável. Não é só porque, dane-se. Ou seja, a gente tem que preservar a saúde das pessoas, a gente tem que não dar despesa para a Previdência. Então, eu não posso simplesmente não saber quem se expôs. Por isso eu apuro mensalmente. Nunca posso, tenho que imprimir a hierarquia das medidas de controle e colar na parede de toda a empresa. Gente, dá para eliminar o agente? Não dá. Tem como ser menos pessoas por menos tempo? Não tem. Já chegamos ao mínimo. Tem alguma proteção coletiva? Aí finalmente chegar no EPI. Essa é a regra do jogo. E é a regra da humanidade. Só expor quem realmente é necessário. É agente nocivo, é agente cancerígeno. Sabe disso. Tá errado o legislador, gente? Alguém aqui discorda disso? Não, o que vale é a vida. É isso. Então, Ninguém só pode está sendo. trocar um financiamento de aposentadoria especial pela vida encurtada, né? Então, por mais complexo Nada que seja, procede, não tem ano de claro. vida que pague do cara, ué. Então, por mais complexo que seja, a Quality tem a obrigação, sim, de controlar as exposições, de apurar isso, de ter controles internos. Eu sei que é complexo, não vai ser fácil. Sei que tem barreiras tecnológicas, financeiras, do cliente, tem uma série de dificuldades, mas todos nós temos que entender isso. É uma necessidade da sociedade, dos trabalhadores, da Previdência Social e, desculpa, é uma obrigação da Quality. Não adianta ficar discutindo GHE, que é igual, eu faço assim, não perder tempo. No final das contas, os conceitos são esses. Vamos tentar não expor, quando for necessário, o menor número de pessoas possível e controlar quem nós expusemos. E não caracterizar para o ano todo. Não faça mais isso. Por favor. Também é justo com a Previdência, pô, antecipar 15 anos. André, você sabe que depois da última reforma da Previdência, são 40 anos trabalhando, né, para se aposentar, né? Sim. 40 anos, pô, antecipar em 15 anos a aposentadoria especial porque o empregador não consegue controlar a exposição? Complicado, né, gente? Amanhã a gente se vê? Vocês querem me ver amanhã? Se Deus quiser. Combinado. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal? Se Combinado. Deus quiser. É isso Combinado. aí. Fica Tchau, com tchau, Deus. Um pessoal. grande abraço. Um Pessoal, abraço. fica com Deus. Falou, Bom dia a Rodrigo. todos. Tchau, Abraço, pessoal. Um Bom abração. dia.